Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa última teleaula da disciplina de Fundamentos da Administração e nós vamos aí dar uma revisão para vocês, mas eu sei que já está tudo ok, vocês já estão com tudo ok da nossa disciplina para a nossa avaliação. Olá professora, tudo bem? Olá professor, tudo bem? Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que vocês estejam. É muito bom estar aqui novamente com vocês e vamos para a nossa aula, para a nossa última revisão. É isso aí, já estamos com gostinho de saudade, mas vamos revisar alguns dos conteúdos. Quero que você pegue o seu caderno aí, faça as suas anotações, reolhe as anotações que vocês já fizeram durante as nossas aulas. E para iniciar essa nossa fase de revisão, nós vamos trazer alguns dos conceitos que nós trabalhamos da nossa disciplina aqui sobre administração. O que é administração? E aí a gente vai começar com o primeiro conceito que nós trouxemos sobre o que é a administração. A administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto objetivos da organização quanto os objetivos dos membros da organização. Também temos outra definição aqui de o que é administração, que é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais. Trouxemos também mais uma definição e temos outras definições aí se vocês aprofundaram as pesquisas, mas aí nós elencamos essas três aqui para vocês, que a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Creio que vocês, no decorrer de toda a nossa disciplina, vocês compreenderam. Essa é uma das funções da administração enquanto ciência, que vem trazer a otimização dos resultados organizacionais, seja de uma cooperativa, seja de uma empresa particular ou uma empresa pública. Então a administração ela vai gerir todo o processo de desde o planejamento, alocação de recursos, os caminhos a serem percorridos para atingir os objetivos organizacionais e sempre replanejando, atualizando as questões organizacionais. E aí, espero que vocês tenham conseguido aplicar isso no dia a dia de vocês. Todas as nossas aulas nós lançamos alguns desafios aí para vocês aplicarem o conteúdo aprendido naquela aula e espero que vocês tenham tido sucesso aí nos resultados que vocês estão aplicando. Não deixem, está terminando a disciplina, mas não deixem de realizar as atividades que nós solicitamos que vocês fizessem aí, porque lembra-se, o processo tem que ser melhorado a cada execução que for realizada. Continuando aqui sobre o conteúdo, nós falamos sobre definição de organização. O que é uma organização? A organização é um sistema administrado, por isso que nós estamos trabalhando a disciplina de Fundamentos da Administração, mas além de ser administrado, ele é projetado e operado para atingir um determinado conjunto de objetivos. Espero aí que você tenha utilizado e esteja utilizando todos os conhecimentos que nós trabalhamos aqui para a aplicação desses conteúdos, desses conhecimentos na sua vida, para que vocês tenham resultados positivos, para que vocês consigam atingir os objetivos que vocês determinaram aí para vocês enquanto pessoas, enquanto estudantes e enquanto comunidade também. E desde já a nossa vontade é que vocês aprofundem os conhecimentos e coloquem em prática no dia a dia e futuros presidentes de cooperativa, futuros cooperados aí, trabalhando com a ajuda mútua de toda a comunidade. Continuando aqui, nós falamos sobre os setores das organizações. E aí nós temos o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O primeiro setor, ele corresponde às ações do governo. Então, o primeiro setor quem é responsável por esse primeiro setor é o governo. Então, aí nós temos a questão tanto questões municipais, temos o governo municipal, temos as questões estaduais, também as questões da União, que é do
governo federal. E aí nós temos o segundo setor, que quem é responsável são as empresas, a iniciativa privada. Então, temos aqui iniciativa pública no primeiro setor e temos a iniciativa privada no segundo setor. E aí nós temos no terceiro setor a sociedade civil organizada, que são aquilo que nem o primeiro setor, nem o segundo setor conseguiu atender de maneira eficiente, vem o terceiro setor para tentar suprir com demandas específicas. A sociedade se organiza de uma forma formalizada e aí vem buscar sanar essas necessidades. Então, primeiro setor, governo, segundo setor, empresas de iniciativa privada e terceiro setor, as empresas de iniciativa comunitária aí da sociedade civil que se organiza. Não tem fins lucrativos o terceiro setor. Continuando aí, nós precisamos falar um pouquinho sobre os recursos organizacionais. O que são os recursos organizacionais? Nós trouxemos aí 4 recursos humanos. São as pessoas que vão fazer com que todos os outros recursos consigam ser executados. O recursos humanos, ele é o principal capital da empresa, que são as pessoas. Por quê? Porque eu vou, através dos recursos humanos, eu vou executar os recursos materiais, os recursos financeiros e os tecnológicos. Nós precisamos de pessoas comprometidas. Se vocês recapitularem um pouquinho aí na nossa aula passada, nós falamos sobre equipes de alta performance. Diferenciamos equipes de grupos. Então nós precisamos, para que os recursos sejam aproveitados de maneira eficiente e eficaz na organização, qualquer tipo dessa organização, eu preciso de pessoas comprometidas com essa organização. Preciso de pessoas que entendam e se disponham a se tornar uma equipe de alta performance. Falamos dos recursos humanos, que são as pessoas, temos os recursos materiais, que são desde a instalação dos prédios, da instalação física, material de escritório, material de maquinário, todas as questões necessárias para a realização da proposta que a empresa tem, que a organização tem. Temos os recursos financeiros, que é responsável pelo controle tanto da entrada e da saída. Os recursos financeiros são as ações tanto de entrada quanto de saída de dentro da organização. E os recursos tecnológicos são as ferramentas que nós utilizamos ao nosso favor para que a organização possa alcançar os seus objetivos de maneira mais rápida, consiga mensurar os seus resultados de forma mais palpável aí aos olhos e consigam planejar melhor as suas ações através dos resultados mensurados dos recursos tecnológicos. Então aí nós temos sistemas operacionais, nós temos os maquinários, as máquinas e também temos os sistemas operacionais, que são os programas que a gente utiliza para obter esse feedback. Nós falamos em nossas aulas também sobre a evolução da administração como ciência. Falamos da evolução da administração e aí nós relembramos isso que vocês já estudaram sobre a primeira e segunda revolução industrial, e é importante só relembrar alguns aspectos importantes aí que influenciaram no dia a dia da nossa organização. Nós vamos falar sobre a evolução das empresas, das teorias da administração, e depois nós vamos relembrar um pouquinho sobre as teorias aí, sobre as questões da Revolução Industrial, influenciando na administração como ciência. E aí nós temos algumas teorias, nós trabalhamos na nossa primeira teleaula, algumas escolas e as teorias que estavam relacionadas nas escolas. Nós temos aí a escola clássica, que é a mesclagem da teoria científica e da teoria clássica. A ênfase era nas tarefas dessas duas teorias, era a ênfase nas tarefas e na estrutura da organização. A época iniciou lá em 1903 até 1916. E aí depois surge a escola burocrática, que aí nós temos a teoria da burocracia e temos a teoria estruturalista, que a ênfase era na estrutura, nos processos, pessoas e no ambiente, por volta lá da década de 40. Também temos as escolas comportamentais,
que aí tem várias teorias envolvidas nas escolas comportamentais. E aí, teoria das relações humanas, a pirâmide de Maslow, que nós falamos aí no final, na aula passada, a teoria dos dois fatores, a teoria X e Y, desenvolvimento organizacional. A ênfase dessa teoria comportamental era nas pessoas e no relacionamento em grupo. Então aí nós temos, iniciou lá em 1927 até a década de 60. E aí, por último, na evolução das teorias da administração, nós chegamos nas escolas contemporâneas, que começa com a teoria neoclássica, teoria dos sistemas, a teoria da contingência, e aí a ênfase dessas teorias é na prática da administração, com ênfase no ambiente. E iniciou lá por volta da década de 50 e está sendo evoluída até nos dias de hoje. Falei aí sobre a Revolução Industrial. Nós temos que relembrar aí no início como surgiu para chegar nessa evolução das teorias. A Revolução Industrial ela colaborou muito para o aperfeiçoamento da administração enquanto ciência, para conhecer melhor. E aí nós tivemos a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. É importante que vocês relembrem aí algumas características específicas de cada uma das revoluções, como por exemplo aqui que nesse período houve evolução da criação da máquina de vapor, todas as questões. Uma das questões teve vários fatores positivos a Revolução Industrial, mas a gente tem que relembrar também de alguns fatores que a Revolução Industrial não foi tão positivo para a sociedade na época. Por exemplo, o êxodo rural, condições desumanas de trabalho, problemas sociais, porque com o êxodo rural muitas pessoas saíram da zona rural para vir para a zona urbana e não tinha moradias de qualidade, então tinha condições sociais desfavorecidas. As jornadas de trabalho eram excessivas também e poderiam, geraram até várias mortes. As crianças, as pessoas idosas eram também inclusas aí na jornada de trabalho, e nós chegamos em jornadas de trabalho que normalmente era de 12 horas diárias, mas historicamente a gente conhece que chegou-se até ter jornadas de trabalho que ultrapassavam 12 horas diárias. Então é importante que a gente faça essa recapitulação histórica aí, tanto das revoluções industriais quanto da questão das evoluções que ocorreu no processo da administração enquanto ciência, para que a gente entenda melhor a nossa conjuntura atual enquanto administração, enquanto gestão. E aí hoje a gente consegue entender que a gestão de equipes, toda essa gestão contemporânea, ela está muito mais humanizada e preocupada com as ações enquanto organização, mas preocupada com as pessoas também. Fizemos essa parte de recapitular aí esses processos de evolução da administração. Nós podemos passar aí para constituição das empresas. E aí nós temos, primeiro, uma definição de o que é uma empresa, que é uma organização destinada à produção e ou comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo o lucro. Lembrando que nós estamos falando do segundo setor, são as empresas, a iniciativa privada. Então, o objetivo se organiza-se de forma a ter uma gestão para atingir um objetivo ou vários objetivos, que um desses objetivos é obtenção de lucro, obtenção de receitas que seja lucrativa, através de processos de agregar valor durante o processo de produção, dentro do processo produtivo da organização. E aí, para a gente entender melhor, nós trabalhamos nas aulas, na nossa segunda aula, sobre a divisão das empresas, a constituição das empresas e a divisão enquanto setores da organização. Nós temos setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário corresponde à agricultura e envolve a exploração
do solo para cultivo de plantas e criação de animais. Setor secundário está relacionado à indústria, é o setor industrial, e envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados por meio de empregando as tecnologias. E o terceiro setor terciário é comércio e serviços, que vai envolver a venda de produtos e a apresentação de serviços. Vale a gente relembrar que o setor primário e o setor secundário, cada um deles corresponde a um quarto, metade da metade ali do produto interno bruto, um quarto da contribuição. E o setor terciário corresponde a 2/4, que é a metade da produção do nosso país, do produto interno bruto. Então é importante que a gente faça essa recapitulação aí em relação às questões de cada um dos setores, tanto o setor primário, setor secundário e setor terciário. Quero que vocês atentem bastante a essas questões, porque para evitar que vocês confundam aí primeiro, segundo e terceiro setor com setor primário, secundário e terciário. São bem parecidos, mas o setor primário, secundário e terciário estão dentro do segundo setor das organizações das empresas. Então, são as empresas de organizações privadas, são as empresas que têm como objetivo obtenção de lucro entre dos objetivos das organizações. Falando ainda da constituição das empresas, as empresas elas são constituídas por cargos ligados por linhas formais de comunicação dentro de uma escala de hierarquia. O que é um cargo? Um cargo ele é a divisão do trabalho dentro da empresa, e as tarefas são um conjunto de elementos, né, que requerem um esforço humano para determinado fim. É importante que nós tenhamos essas definições bem claras para que nós possamos entender e até para desenhar aí as questões de organização nossa mesmo. Por exemplo, quando você for montar uma cooperativa, você ir trabalhar, entender que precisa de ter um cargo e que esse cargo ele vai ter funções que são necessárias daquele cargo, e aí é importante trabalhar esses detalhes. Falamos aí de cargos e salários que tem comunicação, uma linha de comunicação formal. Quero relembrar a questão do organograma empresarial, que o que é o organograma? É uma organização didática que nós temos para visualizar o grau de responsabilidade e também a questão dos níveis hierárquicos de cada responsabilidade dentro da organização. Por isso que é importante eu entender que cada cargo vai ter um conjunto de tarefas a serem realizadas. E aí, continuando falando sobre a constituição das empresas, nós vamos falar sobre as funções empresariais. Nós falamos sobre as formas de departamentalização na minha organização, como eu vou departamentalizar a minha organização de forma com que cada setor fique responsável por algumas questões, mas o desafio que nós temos é que todos os setores, todos os departamentos andam em conjunto para atingir os objetivos que a organização tem. E aí nós vamos falar sobre cada uma das funções. Primeira função que nós vamos falar é a função produção. O que é a função produção? A função produção são os processos cujos resultados é o produto, é a principal atividade da empresa. Eu quero que vocês recapitulem aí dos estudos de vocês, que vocês viram lá no nosso caderno da disciplina, que a função produção aí da organização são órgãos de linhas que estão organizados e dentro de todos os departamentos e que está envolvido a função produção ela é determinada como a função fim da organização. Por quê? A atividade fim da organização, porque ela vai gerar o principal produto ali, aquilo que é o ponto forte da organização, seja em serviços ou seja em produtos. E aí falando de funções empresariais, nós temos a função finanças, que são as funções
de finanças, elas respondem pelos controles de entrada e saída dos recursos financeiros das organizações. Nós precisamos entender aí que, por exemplo, a função finanças ela vai trabalhar com o fluxo de caixa, todas essas questões. Falando ainda de funções, nós temos aí o marketing, que o marketing é um conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento de vendas mediante de 4 possibilidades, que é o preço, a distribuição, que também é chamada de praça, a comunicação e o produto, que faz parte dentro do marketing. Só recapitulando aí, um alerta que nós já falamos, que o marketing, muitas vezes a gente pensa que ele é só comunicação, e nem sempre ele é comunicação. Ele trabalha junto do produto, com o preço, a distribuição, a comunicação, pensando o produto e a distribuição desse produto também. Continuando aqui, sobre as funções empresariais, nós temos os recursos humanos, que é responsável pela gestão das pessoas dentro da organização. Os recursos humanos, ele vai trabalhar com essa parte de cuidado e desde o recrutamento e seleção até pensar a qualidade de vida do colaborador. Temos os recursos tecnológicos, que são os recursos a serem utilizados na melhoria dos processos da empresa. Nós temos também a função administrativa, que é aquela que é responsável pela gestão das demais funções, fazer essa interligação entre as demais funções, buscando sempre alcançar a eficiência e a eficácia dentro da organização. Falamos aí sobre as funções empresariais, nós precisamos nos atentar e pensar um pouco mais sobre essa questão. Falamos lá no cargo e nas tarefas da Constituição das Empresas, e aí vamos falar um pouquinho sobre a questão da escala de hierarquia. E aí nós temos aí também que são a distribuição das competências em níveis, estabelecendo quem cabe planejar, quem cabe gerenciar e quem vai executar. E aí nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Lembrando que o nível estratégico vai gerar o planejamento estratégico, que é de longo prazo, planejamento estratégico. O planejamento tático é de médio prazo e o planejamento operacional, gerado através do nível operacional, é de curto prazo. Então é importante que a gente tenha essas definições bem claras nas nossas mentes. Falando ainda nessas questões, aí a gente gera o processo administrativo e as funções do gestor, do administrador. Dentro das funções do administrador, nós temos aí o planejamento, a organização, a direção e o controle. É importante que, às vezes eu comentei isso, mas eu gostaria de trabalhar isso novamente com vocês. Às vezes você pensa aí, o professor Samuel e a professora Maraí trouxeram aí funções do administrador, mas eu não vou ser um administrador. Efetivamente, você não vai ser um administrador, mas você vai ser um gestor que vai gerir equipes. Lembra do nosso combinado lá no início da disciplina, que era para vocês se olharem como gestores, como líderes de equipe? Então, por isso que nós trabalhamos dessa forma. Voltando aqui nessa questão, dando continuidade, nós, como eu falei, planejamento organizacional, cada nível gera um tipo de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Lembrando, falei agorinha, mas só para a gente recapitular, o planejamento estratégico é de longo prazo, planejamento tático de médio prazo, o planejamento operacional de prazo curto. Só para vocês relembrarem, vocês podem desenhar a pirâmide aí para facilitar e dividir ela em 3 etapas. E a primeira etapa corresponde ao planejamento estratégico, que vai ser mais restrito, as responsabilidades são maiores e pensa no longo prazo. A divisão do meio corresponde ao planejamento tático, que é de médio prazo, são as ações ali de gestão que vai estar fazendo planos táticos de cada departamento.
No planejamento tático, no nível tático, já são divididos a organização por departamentos. E o planejamento operacional é aquele que executa e vai ter mais pessoas envolvidas aí nas tarefas da organização. Dando continuidade aqui, só para a gente visualizar aí, dentro do nível institucional, nós temos aí o planejamento estratégico, que vai definir aí a missão, os objetivos e os planos estratégicos de uma organização, vai pensar na organização como um todo. Nós temos o nível intermediário, que é o nível de decisões e planejamentos táticos, que vai pensar, cada divisão é responsável por uma parte das estratégias da organização para atingir, para que a organização atinja os seus objetivos como um todo. E já o nível operacional é o nível de execução. Cada tarefa ou cada operação, ela está relacionada dentro da organização. Quero que vocês se atentem aí, porque isso é aplicável em todas as nossas situações. Aí, os tipos de planejamento. Nas nossas aulas, nós falamos que tem modelos de gestão e que são vários tipos de modelos. Nós trouxemos aí a administração por objetivos. Vamos só recapitular um pouquinho o que é a administração por objetivos. Recapitulamos aí como acontece e qual o ciclo da administração por objetivos. Dando continuidade sobre aquilo que nós já visualizamos, lembre-se que nós estamos recapitulando. Para você que estudou os conteúdos da nossa disciplina, essa é uma forma da gente só reafirmar algumas questões e aí que são nortes da nossa disciplina. Nós falamos sobre planejamento estratégico e que gera missão, visão e valores. O que são cada uma dessas questões? O que é a missão? Dentro do nível estratégico na organização, gera-se a missão. A missão, ela vai dizer por que existimos, ela traz o que a razão de ser da organização, ela demonstra qual o objetivo maior da empresa para a sociedade. A visão, ela vai dizer onde nós queremos chegar enquanto organização. A estratégia vão se desdobrar em planos de ações que vai nortear cada departamento, cada divisão dentro da organização. A implementação das estratégias acontece de acordo com os planos, vão gerando e busca-se resultados estratégicos. Quando a gente aplica os conteúdos e temos a missão, a visão, os valores bem claros da nossa organização, a gente consegue ter resultados melhores, a gente consegue sair à frente, aquela tão sonhada vantagem competitiva no mercado concorrente hoje. E aí é importante que para que eu descreva a minha missão, a minha visão, os meus valores, eu tenha um conhecimento tanto interno quanto externo da minha organização. E aí nós utilizamos e trouxemos para vocês uma ferramenta que é a análise SWOT, que ela pode e gera conhecimento tanto internamente quanto externo da organização. Vamos relembrar também o que é a análise SWOT e como ela pode ser aplicada. SWOT é a sigla em inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. A forma abrasileirada da sigla é FOFA, a tradução de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E todas essas siglas e termos em inglês e em português, juntas, resultam numa palavra que é fundamental em todo tipo de negócio: planejamento.
A partir do momento que você aplica a matriz SWOT junto com a equipe, junto no nosso caso que é uma instituição de ensino com os alunos, servidores, comunidade externa, você identifica onde a instituição pode melhorar, quais são as características importantes da instituição, então onde estão as forças dela, por exemplo, e a partir daí você consegue traçar objetivos dentro do seu planejamento, de forma a mitigar algumas dessas atividades. Se você identifica uma fraqueza, é a partir daí que você traça objetivos para poder eliminar essa fraqueza, para fazer com que a instituição continue seguindo e perseguindo seus objetivos. A análise SWOT leva em conta fatores de ambiente interno e externo da organização. Geralmente considera a comparação da empresa com a concorrência com outras empresas do mesmo setor. O resultado desta análise vai ajudar na hora de traçar os objetivos estratégicos, as metas, as medidas e as iniciativas que serão usadas nos planos de ações estratégicas. O ponto de partida para criar uma análise SWOT é convidar os participantes para uma reunião. Eles devem conhecer bem a organização. Estes participantes vão sugerir forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. O próximo passo é fazer o cruzamento dos fatores levantados pela equipe. Os pontos fortes com oportunidades para criar mais oportunidades de acordo com os pontos fortes da organização. Os pontos fracos com oportunidades para fortalecer os pontos fracos para aproveitar melhor as oportunidades. Os pontos fortes com ameaças para conseguir diminuir a vulnerabilidade utilizando os pontos fortes. E os pontos fracos com ameaças para estabelecer um plano defensivo e evitar que as ameaças externas sejam potencializadas pelos pontos fracos. O planejamento ele é fundamental para qualquer instituição. É a partir do planejamento que a própria instituição, a equipe que está à frente da instituição, consegue saber quais são os objetivos a serem perseguidos. Portanto, se a gente precisa melhorar a instituição em algum aspecto ou precisa traçar metas para que você atinja um objetivo, é por meio do planejamento. Recapitulamos aí a importância da análise SWOT para nós enquanto conhecimento e vamos falar um pouquinho agora sobre centralização e descentralização. Professora, traz aí pra gente o que é centralizar, o que é descentralizar. Vamos ver. Centralizar significa concentrar o poder para a tomada de decisões nos altos cargos de uma empresa, não havendo autonomia para os cargos mais baixos tomarem as decisões. Ou seja, é quando centraliza tudo nas mãos de uma única pessoa, quando se deixa todas as atribuições, todas as atividades, tudo por conta de uma única pessoa, geralmente o chefe ou o líder, né? Já a descentralização é exatamente o oposto. Vamos ler o que está falando aqui no nosso conceito. Descentralização é um processo planejado de atribuir responsabilidades pela tomada de decisão sobre questões táticas e operacionais aos níveis mais baixos da hierarquia, deixando as decisões estratégicas para os cargos mais elevados. Nesse caso da descentralização, as pessoas nos níveis táticos e nos níveis operacionais começam a tomar algumas ações, já começam a tomar algumas decisões, porque elas têm capacidades técnicas para tomar essas decisões, claro, sempre com o apoio do líder, mas não é mais aquela coisa centralizada, onde não se pode tomar nenhuma ação sem o conhecimento do seu superior. Então aí nós tivemos, a professora trouxe aí o que é centralizar, o que é descentralizar. Quero recapitular e trazer aí uma afirmativa que nós recebemos dos nossos estudantes que para a empresa consiga andar corretamente, facilitar os processos, a melhor maneira
é descentralizar de forma a responsabilizar mais pessoas na tomada de decisão. Mas muitas vezes esse processo de mudança não é tão fácil. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre mudança organizacional e quais são as imposições para que a mudança aconteça, aquilo que impulsiona a mudança e aquilo que gera medo em relação e que gera desconfiança em relação à mudança. Vamos lá nos fatores que impulsionam as mudanças. Primeiro, imposição do mercado. É um dos fatores que impulsiona a mudança, porque ele vai, o mercado ele vai dizer aí para a organização que precisa alterar e, por exemplo, pode gerar uma mudança no comportamento dos consumidores ou do mercado. Também mudanças decorrentes da lei. As mudanças da legislação, e a empresa tem que mudar para se adequar a essa mudança. Ocorre também aí pelo alteração no formato das organizações, a gente tem que recapitular isso. E inovações tecnológicas também impulsiona a mudança. Por exemplo, novas tecnologias que surgem provocam essas mudanças na organização. Ou também pelas alterações nos processos de trabalho. Viu que era melhor um processo e aí altera através do organograma, pode ser por promoções, ou por aumento, por crescimento ou diminuição da organização, ou às vezes uma terceirização do produto, também por busca por um desenvolvimento sustentável. Lembre-se, gente, que a responsabilidade socioambiental ela é muito importante para a organização. Por isso que muitas empresas que ainda não estavam preocupadas com isso, ele vai precisar passar por um processo em relação de mudança organizacional, visando essas questões para atender tanto as legislações quanto desenvolvendo práticas sustentáveis aí para manter os seus clientes. Mas, como eu falei, existe às vezes resistência à mudança. E a resistência à mudança acontece muitas vezes, nós discutimos isso na aula passada, porque as pessoas acreditam que do modo com que estão fazendo é o mais correto. Também gera pela insegurança, que normalmente as pessoas ficam inseguras e temem a mudança por acreditar que vai levar ao desconhecido, aquilo que é improvável. Também preocupação com o prejuízo pessoal, medo de perder o status, de perder uma visão que as pessoas tinham sobre ela, ou crença que a mudança não interessa à organização, pensando naquela questão de que talvez é melhor do jeito que a gente esteja. E aí a gente falou sobre mudança e vamos falar um pouquinho sobre motivação nas relações humanas do trabalho. É muito importante aí, e nós vimos lá que temos a teoria das relações humanas no trabalho e tudo está relacionado ao nível que eu estou em relação à pirâmide de Maslow que nós trouxemos aqui para vocês. Nós temos, quanto pessoas, todos nós passamos aí pelas necessidades fisiológicas, nós temos as necessidades de segurança, nós temos as necessidades sociais, necessidade de autoestima e a necessidade de autorrealização. Cada uma delas. É importante que eu entenda como os meus colaboradores, como a minha equipe está enquadrada em cada uma dessas necessidades, para que eu possa buscar motivá-los em relação a cada segmento que eu estou tentando motivar esse trabalho em equipe. Falamos também sobre as habilidades dos gestores, dos administradores. E aí nós temos no nível institucional as habilidades conceituais. Nós temos aí no nível intermediário, que são as habilidades humanas, mas todos nós precisamos de habilidades humanas. Nós temos no nível operacional, que são as habilidades técnicas. As habilidades técnicas, elas vão ser responsáveis pela maior parte da operacionalização e da realização das atividades enquanto organização. Prosseguindo aqui, nós vamos diferenciar poder de autoridade. É importante que nós tenhamos essa diferenciação bem clara nas nossas mentes, porque muitas vezes a gente acha que o mais correto é ter poder, mas só uma dica aí para nós enquanto líderes, a gente tem que pensar que o líder
desejado pelo mercado é aquele líder que tem o equilíbrio tanto entre o poder e tem a autoridade. Não é aquele líder que exerce o poder. O poder aí é uma habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem que esteja resistente pelo uso da força ou da imposição ou da coerção. E já a autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que recebem. Então, o líder desejado é aquele líder que saiba diferenciar aí. Então, a liderança ocorre quando há esse equilíbrio no mesmo profissional de poder e de autoridade. É importante que a gente lembre-se dessas questões no nosso dia a dia enquanto organização. Só recapitulando aí um pouquinho sobre equipes de alta performance, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar em equipe. E uma equipe de alta performance é aquela equipe que trabalha em conjunto, ajuda mútua mesmo, de trabalhar em equipe, não para realizar objetivos somente individualizados, mas objetivos coletivos. E para a gente chegando no final da nossa revisão, nós vamos falar um pouquinho sobre a melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? É o conjunto de atividades planejadas através das quais as partes da organização objetivam aumentar a satisfação do cliente. E aí nós temos como exemplo o ciclo PDCA, que nós utilizamos aí na nossa última aula, que cada uma das questões ele vai corresponder a uma ação. Por exemplo, o PLAN estudar os processos e planejar o aprimoramento. O DO vai implementar a mudança, que já vai execução também. O cheque eu vou estar checando e a ação eu vou estar reciclando aquilo que eu planejei e melhorando esse planejamento. Quero trazer aqui para vocês nesse momento, sei que vocês viram lá no livro, e da melhoria contínua nós temos também outras formas, mas o termo Kaizen, né, que é uma das melhorias que vai visar pelo aprimoramento contínuo e gradual do processo da gestão, onde o envolvimento de todos participantes é muito importante. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso momento de revisão. Nós trabalhamos aí praticamente todos os nossos assuntos, mas eu sei que vocês estudaram e já estão prontos para gabaritar a nossa avaliação. Professora, chegamos no momento que dá uma tristeza aí de se despedir dos nossos alunos, se despedir de cada um de vocês, mas nós esperamos nos ver em breve, mas esse é o momento da gente dar tchau para vocês. Deixar a professora se despedir primeiro, depois eu me despeço. É verdade. Então, eu gostaria de dizer que foi muito bom trabalhar com todos os professores aí nos polos, mandar um carinho especial ao pessoal de Ji-Paraná, de Cerejeiras, Ouro Preto do Oeste, e dizer que a gente volta, né, professor? Em algum momento a gente está de volta. Quando for necessário, estaremos de volta, e sucesso para vocês. Um abraço a todos, mas antes eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Eu sei que vários de vocês não precisam desse recado, porque vão gabaritar a nossa avaliação, fizeram a tarefa. Só lembrando da prova de recuperação, que é no dia 28, e a prova de exame no dia 26. E nosso muito obrigado, um forte abraço a todos e nos vemos nas próximas disciplinas. Um abraço.